Olá! Trump apoia prisão de Newsom em meio à crise de protestos na Califórnia. Identificado suspeito de agredir policial federal durante protestos anti-ICE em Los Angeles. Tiroteio próximo a Seagate Beach, em Naples, deixa um ferido. Estados Unidos anunciam ofensiva contra imigrantes com visto vencido. Brasileiro acusado de homicídio é preso nos Estados Unidos após alerta da Interpol. Brasileira vítima de tráfico sexual é resgatada e retorna ao Brasil. Confira essas notícias comigo agora no Conecta iCast. A tensão entre o governo federal e a Califórnia atingiu um novo patamar nesta segunda-feira, dia 9, quando o presidente Donald Trump declarou apoio à prisão do governador Gavin Newsom, em meio ao agravamento dos protestos contra as operações de imigração em Los Angeles. Questionado por repórteres ao retornar de Camp David, Trump disse que se fosse o secretário de Fronteira, Tom Homan, prenderia Newsom. Acho ótimo. Gavin gosta da publicidade, mas acho que seria ótimo. Gosto do Gavin Newsom. Ele é um cara legal, mas ele é extremamente incompetente, afirmou Donald Trump. A resposta veio rapidamente em uma publicação no X, o antigo Twitter. Newsom classificou a declaração como um passo inconfundível em direção ao autoritarismo. O presidente dos Estados Unidos acaba de pedir a prisão de um governador em exercício. Este é um dia que eu esperava nunca ver no nosso país, escreveu ele. Entenda o conflito. A polêmica gira em torno da mobilização da Guarda Nacional para conter protestos na Califórnia após ações do ICE contra imigrantes. Newsom se opôs fortemente à decisão da Casa Branca de enviar tropas sem a aprovação do Estado, anunciando que processará o governo federal por ter tomado essa medida. Enquanto os protestos seguem nas ruas, às vezes com episódio de violência e destruição, Trump e Homan reforçam que autoridades locais que obstruírem a lei poderão ser responsabilizados criminalmente. As pessoas que estão causando o problema são agitadores profissionais, são pessoas más. Eles deveriam estar presos, declarou Donald Trump, sem responder se invocará a lei da insurreição. A crise evidencia o crescente atrito entre políticas federais rígidas em relação à imigração e a resistência de governos estaduais democratas, como o da Califórnia, que se posicionam como santuários para imigrantes. As autoridades federais identificaram Elpidio Reina como o principal suspeito de ter agredido um policial federal durante os protestos contra o ICE em Los Angeles no último sábado. A procuradora-geral Pam Bondi confirmou a informação, destacando o trabalho do FBI, que já emitiu um mandado de busca e apreensão contra Reina. Segundo o FBI, Reina foi flagrado atirando pedras contra viaturas policiais na cidade de Paramount, na Califórnia, por volta das 15h30, causando ferimentos em um agente e danos à propriedade do governo. Por conta disso, ele agora é considerado armado e perigoso e foi já incluído na lista dos mais procurados. Você pode correr, mas não pode se esconder. Se agredir um policial, estamos atrás de você, declarou Bondi durante uma entrevista à Fox News. O FBI ofereceu uma recompensa de $50 mil por informações que levassem à prisão do suspeito.
De acordo com o procurador dos Estados Unidos, Bill Esselin, a acusação se baseia na lei Hobbs, que trata de crimes como extorsão, interferência no comércio interestadual e agressão a agentes federais. Bondi também fez um alerta direto. Se cuspir em um policial federal, você pode pegar até 5 anos de prisão. Se saquear, destruir propriedades ou atacar agentes, responderá criminalmente em nível federal. Kash Patel, diretor do FBI, reforçou o compromisso da agência com a segurança dos seus agentes. Se a polícia local não apoiar nossos homens e mulheres de farda, o FBI o fará. Quem agredir um policial vai para a cadeia. Ponto final. Reina segue foragido e é considerado perigoso. Qualquer pessoa com informações pode ajudar as autoridades entrando em contato com o FBI. Tiroteio ocorrido no sábado, próximo à movimentada Seagate Beach em Naples, deixou uma pessoa ferida e mobilizou equipes do Departamento de Polícia local. Segundo as autoridades, os primeiros relatos surgiram por volta das 17 horas, quando um grupo de adolescentes se envolveu em uma briga dentro do banheiro público do Pier de Naples. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o local vazio, pois os jovens já haviam se dispersado. Horas depois, às 21h20, a polícia foi novamente acionada, dessa vez na Seagate Beach, por denúncias de festas com consumo de álcool por menores de idade. Os investigadores constataram que o grupo envolvido era o mesmo da confusão anterior no pier. Durante a abordagem dos policiais para dispersar os grupos, vários disparos de arma de fogo foram ouvidos. Logo após, cápsulas de bala foram encontradas na área e uma pessoa, cuja identidade ainda não foi divulgada, foi atingida por um dos tiros. A vítima foi socorrida e levada a um hospital da região. Até o momento, a motivação do tiroteio permanece desconhecida. Após um ataque classificado como terrorismo doméstico em Boulder, no Colorado, o governo dos Estados Unidos anunciou uma nova ofensiva contra imigrantes que permanecem no país com visto vencido. A medida vem na esteira da prisão de Mohammed Sabri Soliman, de 45 anos, um cidadão egípcio acusado de atear fogo a 8 pessoas em um crime de ódio. Segundo as autoridades, Soliman entrou legalmente nos Estados Unidos, mas estava em situação migratória irregular desde 2022. Em resposta, o Departamento de Segurança Interna, o DHS, determinou a ação conjunta entre o ICE, CBP e o SCIS para revisar registros migratórios e intensificar a deportação de estrangeiros com status vencido, especialmente aqueles considerados uma ameaça à segurança pública. A secretária do DHS, Kristen Noem, foi direta ao responsabilizar o governo anterior por falhas no controle migratório e prometeu tolerância zero
com qualquer imigrante suspeito de envolvimento com terrorismo ou discurso de ódio. Quem vier para este país promover violência antissemita ou terrorismo será localizado, deportado e processado com todo o rigor da lei, declarou Nouwen. A nova ofensiva inclui a análise imediata de casos semelhantes ao de Solomon e a possível deportação de imigrantes em situação irregular considerados perigosos. A medida já está gerando reações por parte de grupos de direitos civis e organizações pró-imigrantes que alertam para o risco de perfis raciais e abusos durante a implementação das ações. A situação segue em desenvolvimento e pode impactar diretamente comunidades imigrantes em todo o país, inclusive brasileiros que vivem nos Estados Unidos com vistos vencidos. Um homem procurado por homicídio no Espírito Santo foi localizado e preso nos Estados Unidos graças a uma ação coordenada entre a Polícia Civil do Brasil, a Interpol e o ICE. O William de Oliveira Correia, acusado de matar uma pessoa no distrito de Vila Esperança, em Água Doce do Norte, no dia 30 de março de 2024, foi capturado em território americano após a emissão de um alerta vermelho pela Interpol. Ele estava foragido desde a data do crime. A prisão foi destacada pelo presidente Donald Trump, que tem feito menções frequentes a operações voltadas à deportação de estrangeiros acusados de crimes graves. Segundo ele, casos como o de William refletem o compromisso com a segurança e a justiça. De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, William era alvo de um mandado de prisão preventiva e sua captura só foi possível graças ao trabalho conjunto entre as forças de segurança dos dois países. O acusado deverá ser extraditado para o Brasil nos próximos dias, onde responderá pelo crime perante a justiça, informou a Polícia Civil do Espírito Santo em nota oficial, agradecendo às autoridades americanas pela colaboração. Este caso é mais um exemplo da importância da cooperação internacional no combate à criminalidade e à impunidade, especialmente em casos de crimes graves como homicídios. Motorista embriagado causa acidente e deixa 9 feridos em barraca de tacos em Fort Myers. Um grave acidente deixou 9 pessoas feridas, inclusive crianças, na noite de segunda-feira, após uma van desgovernada colidir com uma barraca de tacos na região leste de Fort Myers. De acordo com o Departamento de Polícia de Fort Myers, o FMPD, o motorista Luiz Alejandro Velásquez Herrera foi preso e enfrenta 10 acusações, incluindo 9 por dirigir sob efeito de álcool, causando danos, e uma por condução sob influência de álcool ou drogas, o DUI. O acidente aconteceu na esquina da Marsh Avenue com a Palm Beach Boulevard, em frente à popular barraca de tacos La Mexicana. Testemunhas relataram momentos de pânico quando o veículo avançou repentinamente sobre a estrutura, atingindo clientes e funcionários no local. As 9 vítimas, incluindo menores de idade,
foram socorridas e levadas para hospitais da região. Segundo a polícia, nenhum dos feridos corre risco de vida. A polícia segue investigando o caso e reforça o alerta sobre os perigos da condução sob influência de substâncias. Uma brasileira vítima de tráfico sexual é resgatada em Mianmar e retorna ao Recife. Uma jovem brasileira de 22 anos, natural de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, foi resgatada após viver 3 meses de terror sob cárcere privado e exploração sexual em um hotel em Mianmar, no sudoeste asiático. O retorno da vítima ao Brasil ocorreu nesta segunda-feira, dia 9, e ela agora está sob proteção em local sigiloso. O resgate foi coordenado pela Polícia Federal como parte da Operação Double Key, deflagrada na primeira semana de junho. A ação teve início após informações apontarem que a jovem havia sido levada para o exterior com falsas promessas de trabalho. Seu nome foi incluído na lista de difusão azul da Interpol, que ajuda a localizar pessoas em situação de risco ao redor do mundo. Como parte da operação, 2 cidadãos chineses foram presos na última sexta-feira, dia 6, ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Eles são suspeitos de integrar uma rede internacional de tráfico de pessoas com fins de exploração sexual. Segundo a Polícia Federal, o grupo é formado, em sua maioria, por chineses legalmente estabelecidos no Brasil. Uma brasileira também foi alvo de mandado de busca e apreensão em São Paulo. Ela seria a responsável pelo aliciamento das vítimas, atraindo mulheres com falsas promessas de empregos em hotéis e cassinos no estado de Karen, região de Myanmar, que vem recebendo investimentos estrangeiros. A Polícia Federal informou que a quadrilha também recrutava homens brasileiros para trabalhar forçadamente em esquemas de fraudes eletrônicas, operando call centers de golpes online. Celulares e materiais apreendidos com os investigadores passarão por perícia e devem contribuir para identificar mais envolvidos. Os detidos responderão por tráfico internacional de pessoas e organização criminosa. As autoridades seguem com as investigações para desmantelar completamente a rede criminosa que atuava no aliciamento, transporte e exploração de brasileiros no exterior. Tragédia em escola na Áustria deixa 10 mortos e 28 feridos. Uma manhã que deveria ser comum se transformou em pesadelo na cidade austríaca de Graz, nessa terça-feira, dia 10. Um tiroteio em uma escola secundária deixou pelo menos 10 mortos, incluindo o atirador, e cerca de 28 feridos, em um dos piores episódios de violência escolar da história do país. O ataque aconteceu por volta das 10 horas, horário local, na escola, localizada no centro da cidade. Segundo a polícia local, o autor dos disparos era um ex-aluno de 22 anos que entrou armado com uma espingarda e uma pistola, atirou em 2 salas de aula e, em seguida, cometeu suicídio no banheiro da instituição. As autoridades confirmaram que o atirador e as vítimas fatais não tinham relação direta e que o crime parece ter sido planejado de forma solitária. Equipes de emergência e forças especiais foram rapidamente acionadas e a escola foi completamente evacuada. Unidades de resgate atuaram também no canal próximo à escola para descartar qualquer risco adicional. A tragédia gerou forte comoção nacional. O presidente austríaco Alexander Van der Bellen declarou que este horror não pode ser expresso em palavras.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também se manifestou. As escolas devem ser espaço de esperança, não de terror. Apesar de ser um país com baixos índices de violência armada, a Áustria volta a debater o acesso a armas de fogo, principalmente entre jovens. Este episódio reacende uma discussão semelhante à corrida após um ataque com carro na mesma cidade há cerca de 10 anos. Pessoal, por hoje é só. Peço a você que ainda não está inscrito no nosso canal que, por favor, se inscreva. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que subirmos um novo vídeo. Se for possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Muito obrigada por ter estado conosco. Nos vemos numa próxima edição. Até mais!